Exclusivo, SAF promete quitar as dívidas do Atlético ainda em 2023. E mais, Galo pode ser revendido em até 2 anos? Por fim, o Atlético terá um tempo de vigência da SAF de pelo menos 30 anos, com possibilidade de prorrogação. Fique até o final desse vídeo para saber tudo e mais um pouco sobre a SAF do Galo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou aqui de segunda a sexta para trazer para vocês conteúdo informativo, com credibilidade, com seriedade e respeito a você, caro web espectador. Antes da gente seguir, peço que deixe o seu like. Não é aquele like qualquer, esse cara tá pedindo like, coisa chata. Não, deixe o like. Fortaleça o nosso canal. Fortaleça quem traz conteúdo sério, apuração, credibilidade para vocês. Então, conto muito com a sua ajuda. Ontem batemos 1.500 likes no meu vídeo e hoje, novamente, estou aqui para solicitar essa ajuda, a inscrição no canal também para quem é novo. Enfim, estamos junto e misturado. Gente, o Atlético está no momento mais importante da sua história, de longe o mais importante. Afinal de contas, o clube está a um passo de deixar de ser uma associação para uma sociedade anônima futebolística, ou seja, deixa de ser um clube tradicional, como a gente conhece, e passa a ser um clube empresa, com acionistas, com pessoas que vão cuidar do Atlético pelos próximos anos e daqui a pouco, até o final desse vídeo, eu direi o prazo de cessão da SAF. Enfim, inicialmente queria trazer aqui um apanhado para vocês e dizer como e quando os atuais gestores, assim que a SAF for aprovada, imagino que até o fim do dia de hoje já seja aprovada, pagarão as dívidas do clube e qual será o aporte inicial previsto, notícia em primeira mão para vocês, agora no mês de outubro. A expectativa é de que o Atlético quite os débitos no mês de outubro. Vou trazer um apanhado para vocês aqui, tá? Em relação a tudo que gere essa dívida, tudo que corresponde a essa dívida do Atlético, que hoje tem um déficit de 1,8 bilhão de reais, tá? Como que vai ser a divisão e como que o clube pretende sanar as dívidas? 1,8 é a dívida total. Destes 1,8, 310 milhões correspondem a uma dívida que tem com Rafael Rubens Menin e Ricardo Guimarães. Deste total, dos 300 milhões, 90 de Ricardo Guimarães e 210 ou 220 aí da família Menin. Enfim, haverá, entre aspas, um perdão dessa dívida, convertendo, na verdade, em um percentual desta SAF. Ou seja, de 1,8 caímos para 1,5 a dívida total do clube. E lá no mês de outubro, o Atlético, ou a SAF Atlético, irá implementar uma série de negociações com um aporte de 600 milhões de reais. 600 milhões de reais é um aporte suficiente, segundo as projeções da própria SAF, para quitar um débito de 810 milhões de reais. Então, repetindo, 1,8 é a dívida total. Se a gente retirar 300 milhões de débito com os 4 R's, mais 810, ou seja, dos 600 milhões, 810 convertidos ali através de renegociações de dívidas. Então, 1,8 menos 300 menos 810. A expectativa é fechar o ano de 2023, ou assim, né, se é que eu posso dizer, até o início de 2024, com uma dívida final de 690 milhões de reais. Repetindo, o Atlético tem uma dívida hoje de 1,8 bilhão e já em 2023 ou até o início de 2024, o clube espera fechar o balancete com uma dívida final de 690 milhões de reais. Musi, se a SAF entra, quem vai pagar essa dívida? Qual é o prazo que estão colocando para quitar estes 690 milhões? Afinal de contas, se a gente está vendendo para um grupo, a gente quer a saúde financeira em dia. E o torcedor está certíssimo. Por contrato, os 690 milhões restantes, que é uma projeção, não é uma realidade, ficaria a cargo da SAF para pagar nos próximos anos. Daqui a pouco vou trazer o tempo de vigência da SAF. Mas é importante o torcedor saber que a incumbência da SAF
ou seja, dos investidores por contrato e por lei, assim seguindo, quitar os 690 milhões. O grande X da questão é que a nossa reportagem não conseguiu entender o prazo para quitar estes 690 milhões. Se formos levar em consideração o tempo de vigência da SAF, o prazo é muito longo, mas acho que vai ser muito antes disso. Afinal de contas, se formos pensar que o Atlético deixa de ser um clube e passa a ser uma empresa, quanto menos dívida tiver, melhor é para a saúde financeira. Pode acumular dívidas ao longo do tempo, para contratar jogador, dívidas você consegue quitar com 2, 3 anos e não uma dívida de 690 milhões de reais. Esta é a característica real da dívida do Atlético e quais são as projeções em relação à SAF. Bom, um outro ponto que me chamou muita atenção quando tive acesso aos documentos da SAF é sobre a estrutura de governança. Eu vou abrir aspas aqui, tá, ao trecho ou aos trechos que li, e há uma característica onde o torcedor talvez não saiba, é que a SAF do Atlético pode ser, ou seja, quem está investindo nesta associação pode vender os seus percentuais em 2 anos, começar a vender em 2 anos. Eu vou abrir aspas aqui então, a estrutura de governança, e a gente vai junto fazer um apanhado sobre isso. Antes, peço a gente seguir que você pare, deixe o seu like e se inscreva no canal. Comente também, quero saber o que você está pensando, sua cabeça está tranquila em relação a tudo isso, mas deixe o like, fortaleça. Vamos tentar bater aqui ao vivo 100 likes e depois 1.500. Conto muito com a sua ajuda. Vamos lá então, abrindo aspas, a estrutura de governança, o ponto que me chamou muita atenção. Até o 2º aniversário da data de assinatura de acordo, a Galo Holding e os acionistas indiretos não poderão realizar, direta ou indiretamente, qualquer transferência de ações de emissão da SAF. Em resumo, até 2 anos de aniversário, se a SAF for aprovada amanhã, dia 21 de julho de 2023, até o dia 21 de julho de 2025, ninguém poderá vender ações dentro da SAF de forma direta ou indireta. Ou seja, não poderá ter cessão de percentual da SAF nos próximos 2 anos. Outro ponto muito importante dentro da estrutura de governança. Se você compra, por exemplo, uma cota de 3 milhões de reais dentro da SAF, primeiro que você tem que esperar 2 anos. O segundo ponto, e não menos importante, é que antes de vender esta cota, os acionistas do clube terão prioridade na compra. Ou seja, você vai levar ao grupo gestor, tá, do Atlético, dizendo o seguinte, olha, eu tenho 3 milhões em cota aqui, eu quero vender os 3 milhões. Alguém tem interesse? A prioridade de compra é de quem já está no Atlético. Isso é um ponto muito importante. Por que fizeram isso? Porque entendem que vender para outros acionistas pode causar um certo conflito de interesses ou de raciocínio ali. Então é bem provável que nos próximos anos atleticanos comprem cota de atleticanos. Dificilmente veremos estrangeiros ou grupos externos comprando cotas aqui em Minas Gerais, porque há essa cláusula, né, de oferecer o seu percentual a quem já faz parte da SAF. Tá? Vamos então para a próxima pauta, que é o tempo de vigência da SAF do Atlético. Anotem aí. Nos próximos 30 anos, o Atlético será gerido por este grupo que está aí, por essa estrutura de governança que foi montada. Mas há algo importante que vai além disso. Além dos 30 anos de cessão, há uma cláusula que diz o seguinte: a possibilidade de prorrogação por mais 30 anos. Ou seja, o Atlético ficará nas mãos da atual gestão nos próximos 60 anos. Isso diz que, convenhamos, tá? Se a gente fala que pode passar a ser vendido nos próximos 2 anos, eu entendo que não necessariamente nos próximos 60 anos terá apenas uma gestão. A gente vê, por exemplo, na Itália, o Milan, a Inter de Milão, vários clubes, né, que foram vendidos e revendidos, vendidos e revendidos. Espero que no Atlético não seja assim.
que a gente realmente tenha uma SAF de torcedores, de pessoas que queiram pensar no bem do Atlético e que levem a estrutura e a imagem do Atlético adiante. Que não sejam forasteiros aqui dentro do Atlético. É isso que eu penso. Esse é um dos motivos pelos quais eu sou favorável à SAF. Por ter pessoas que conhecem o Atlético. No último final de semana tive a oportunidade de conversar com um empresário do futebol e ele ficou, não vou citar o nome do clube aqui, assustado com o que fizeram com um clube brasileiro em relação à imagem deste clube. Me disse o seguinte: eu entrei dentro do clube e parecia que eu estava em um outro estado. Parecia que a história daquele clube pouco se importava. Então, este é um dos motivos reais pelos quais, ou pelo qual, eu acho que é muito melhor você ter uma gestão atleticana do que de forasteiros. Tá? Eu quero fechar esse raciocínio aqui, e se você está gostando, por favor, deixa o like, é muito importante, tá? Seja agora ou seja depois, deixa o likezão, fortaleça. Estamos aí com muitas pessoas assistindo o conteúdo, mas eu preciso de mais essa ajuda suas. Quero fechar esse raciocínio aqui, e já falei isso aqui várias vezes. Como hoje é o dia da votação, eu vou expressar minha opinião sobre a SAF. Os porquês, tá? Aquilo que eu acho que foi ruim durante esse tempo inteiro. Mas a bem da verdade é que o Atlético tem a maior dívida do país, que não sejamos hipócritas em dizer que essa dívida foi construída agora. Basta pegar o balancete de 2020 e ver que a dívida do Atlético era de 1,2 e de 2021 de 1,3. Ok? Ponto. Esse é o ponto número 1. Então, o Atlético tem a maior dívida do país. Tivemos acesso, através do Rodrigo Matos, a documentos que comprovam que o Atlético tentou sim vender para um grupo estrangeiro 51% das ações, que não conseguiu angariar um fundo para que pudessem comprar o clube. Esse é o segundo ponto. Tentaram vender e não conseguiram. O Atlético tem um patrimônio gigantesco. Colocaria hoje o patrimônio do Atlético em 1,7 ou 1,8 bilhão, o mesmo valor da dívida. Agora, ter patrimônio só serve para ter garantia. Para alguém investir no Atlético, pensa-se automaticamente em ter retorno financeiro, a não ser que sejam atleticanos. Tá? Então é o seguinte, não adianta falar comigo que o estádio vale 1,1, que a sede de luz vale X, que o centro de treinamentos vale Y. Não vale nada. Para o cara que está investindo não vale nada, só serve como garantia financeira. Basicamente isso. Quem é o maluco, quem é o louco que vai tirar 1,8 bilhão e investir no Atlético? Se tiver alguém aí que me prove o contrário, me mande nos comentários. Eu quero saber de forma real, concreta, quando chegou uma proposta para o Atlético de 1,8 bilhão para comprar a SAF. Me mostrem. Porque é muito zum, é muito oba-oba, sabe? Com muito cuidado com aquilo que vocês consomem na internet. Eu sempre falo isso aqui. Não que eu esteja certo. Tem opiniões contrárias à minha que tem fundamento, que tem explicação. Pegue uma, pegue a outra e faça a sua, mas não compartilhe apenas coisas desvairadas, loucas. Parece que às vezes eu entro nas redes sociais, eu estou num hospício. Porque as pessoas, você fala X, o cara entende Y, porque ele acabou de consumir um conteúdo que é ruim, que é um conteúdo que destrói, degenerativo. Então, é isso. Vou seguir aqui minha linha de raciocínio. Tá? O Atlético paga mensalmente 8 milhões de juros e correção. Isso corresponde hoje a quase metade da folha salarial do clube. Quase metade. Repito, se os 4 R's, e eu vou ratificar a frase aqui do Sérgio Coelho, decidirem deixar o Atlético, se a SAF não for aprovada, que vai ser, tá? A situação se torna insustentável. E eu volto no meu raciocínio. Não tem interessado em pagar 1,8, não tem interessado em pagar 1,5, não tem interessado com dinheiro para pagar o que o clube precisa. A situação do Atlético é insustentável. Estão tentando arrumar uma forma de deixar a casa em dia. Se o futebol vai corresponder, se em campo vai ser bom ou ruim, não sei. Eu só sei que eu quero o Atlético vivo.
Eu só sei que eu quero o Atlético existindo. Se a gente for pensar a longo prazo, o Atlético deixa de existir se não tiver a SAF, de forma clara e objetiva. Agora, isso isenta eles de críticas? Não. E aqui eu exponho as minhas críticas, não só a forma como conduziram, mas principalmente a forma como se comunicaram. Faltou transparência em vários momentos, e eu sou obrigado a corroborar com isso. Erros graves de comunicação, repito, não estou falando da diretoria de comunicação, mas da diretoria do Atlético. Vazamentos de informações completamente desnecessários. O nome do Peter Grives surgiu lá atrás, quando nem sabiam se daria certo ou não. Por que fizeram isso? Quarto, dificuldade no diálogo. Tá? Parece que existe um mundo diretoria e um mundo torcida e um mundo de pessoas que não sabem para que lado que vai. Aproximação do real que é a torcida faltou sim nesse tempo inteiro. Mas de toda forma eu sigo entendendo, por tudo isso que eu disse, que a SAF é a única salvação para o Atlético. Podem me chamar do que vocês quiserem, eu tenho a minha opinião, não somos patrocinados, não somos amansados, não tem nada disso. Eu tenho uma opinião, o Marco Jefferson tem outra, dentro do mesmo canal. Agora, eu não vou ficar aqui em cima do muro quando estou vendo a gravidade que é a situação do Atlético. Por isso tenho que opinar. Espero que vocês tenham gostado. Não saiam sem deixar o like, pelo amor de Deus, tá? E deixe seu comentário também, se você discorda de mim, escreve aí o porquê, com embasamento, com fundamento, enfim, tá? Recado especial, quem deseja anunciar aqui no Bica Galo, a partir de R$200 você pode ter o seu anúncio aqui, tá? No Bica Galo. Mande agora um e-mail para o bicagalobh@gmail.com e se você quiser fazer a sua aposta na Betano, o Bica Galo está dando 100% de bônus. Se você investir R$20, vai ganhar mais 20. Investiu 500, vai ganhar 500 na hora. Para isso, você vai entrar no site da Betano agora e vai colocar o código promocional, a palavra Bica Galo. Bica Galo é uma palavra só e tudo junto. Beleza? Tamo junto e misturado. Até amanhã com informações exclusivas, especiais e, como sempre, à 1 da tarde aqui no Bica Galo. Valeu! Fui!